está assistindo aqui a programação da Rede Super MS, está no ar mais um programa Por Dentro de Tudo. E nós começamos 2021 com uma grande novidade dentro do programa, que é o quadro Apóstolo Fit. Nós tivemos essa ideia do quadro Apóstolo Fit após a pandemia que nós começamos a acompanhar em 2020 aqui no Brasil e também no mundo. E essa pandemia mostrou que muitas pessoas que estavam sendo acometidas pelo Covid, que tinham muitos problemas quando pegavam, eram as pessoas com obesidade. Tanto é que, de acordo com o último levantamento divulgado pelo IBGE, o percentual de pessoas obesas em idade adulta no país mais do que dobrou, passando de 12,2% entre 2002 e 2003 para 26,8% em 2019. No mesmo período, a proporção da população adulta com excesso de peso passou de 43,3% para 61,7%, representando quase 2/3 dos brasileiros. Então, nós vemos que cuidar do corpo, isso nós temos que ter dar uma atenção especial. Então, nós vamos conhecer agora quem vai nos ajudar a cuidar dessa pessoa que você ainda não sabe quem é que vai participar desse quadro, né? Primeiro nós vamos conhecer a equipe que vai estar assessorando o participante do Apóstolo Fit. E agora nós vamos conhecer o participante surpresa que durante o período de 3 meses vai estar aqui mostrando o processo de emagrecimento e reeducação de hábitos, transformando os hábitos em hábitos saudáveis. Dá uma olhadinha no vídeo. Vocês conheceram, estou aqui com o apóstolo Paulo Roberto, da Igreja Evangélica da Família, ele que vai ser o nosso participante durante esses 3 meses do quadro Apóstolo Fit. É um prazer tê-lo nesse quadro aqui no programa, apóstolo. Amém, boa noite. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as pessoas também que estão nos acompanhando. Essa mudança de hábito, essa mudança de hábito alimentar, o fim do sedentarismo também. Eu acredito que eu fui privilegiado por Deus e quero deixar bem claro aqui que não tem nada a ver com a vaidade, mas sim com o cuidado do tempo do Espírito Santo, com o tempo do Espírito Santo. É claro, né, apóstolo? Até porque Deus nos deu, nós somos trinos, né? Deus nos deu espírito, alma e corpo. Muitos cristãos cuidam sim da alma e do espírito, mas esquecem do corpo. Assim como eu fiz durante tantos anos, né? E as pessoas que fazem esse tipo de coisa, deixam um pouco o corpo de lado para viver só em torno do trabalho, né? Pessoas que são pessoas até bem intencionadas,
mas com o tempo vem a conta, né? Então a gente está aqui podendo dar oportunidade para as pessoas para que elas não cometam os mesmos erros que eu cometi e que muitas pessoas estão cometendo durante a sua vida. Esse programa, na verdade, ele tem o objetivo de dar exemplo. A gente vai dar o exemplo com a vida do apóstolo para que vocês possam ver como vocês devem cuidar do corpo de vocês. Cuidar do corpo não é nada assim, somente vaidade. A vaidade, como a gente vê, o Salomão ele fala, tudo é vaidade, mas tem vaidades que a gente tem que são boas, que ninguém quer sair com o cabelo bagunçado na rua, pelo menos não deveria, né? Ninguém quer sair fedido na rua, isso é bom, mas cuidar do corpo é saúde e é cuidar do templo do Espírito Santo. Então, apóstolo, a primeira pergunta que é para a gente começar a entender um pouquinho do seu cuidado com o corpo, como tinha antes e como que a gente vai ver ao decorrer desse quadro, qual que é a sua relação com a comida? Eu acho que a minha relação com a comida é a da maioria dos brasileiros, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto muito do paladar, aquela coisa, sabe, de você come, você sente aquele gosto e você vai comendo, e você acaba aí passando dos limites. O senhor diz assim, atualmente, come bastante ou é maneirado? Não, agora eu já estou bem, já vim me preparando psicologicamente já para aceitar esse desafio também, porque nada pode ser assim uma mudança brusca, radical. Então a gente tem que também preparar nossa mente, firmar para que a gente possa começar uma coisa e para que a gente possa chegar até o fim. Então minha relação com a comida hoje é muito mais tranquilo, eu não sou dominado por ela mais não. E assim, a parte do corpo, quais os cuidados atuais, que a gente vai mudar durante o quadro, mas atuais, quais os cuidados do corpo? Eu fiz muito, eu tive sempre uma vida muito sedentária devido ao pastorado, principalmente quando nós estávamos em São Paulo, né? Então nós trabalhávamos de segunda a segunda, era madrugada e era faculdade, então não tinha um hábito de uma caminhada, não tinha um hábito de fazer uma academia. Nunca tive esse hábito. Malemar jogava bola, aquela situação tal, e é uma coisa também que não é legal, porque você não tem um hábito, aí você vai dar o seu tudo ali, no outro dia você está com as pernas todas doendo. Se machuca. Inflama tudo, aquela coisa toda. Agora não, aí depois eu fiquei 3 anos na ativa. 3 anos eu fiquei na ativa, ali fazendo academia certinho, né? Só que aí depois surgiram outros compromissos, né? Além da igreja, veio a Rede Super, veio tantas outras coisas, eu não tive mais tempo. E foi aí onde eu comecei a me prejudicar, né? Eu comecei a me prejudicar, muita preocupação, correndo para cá, correndo para lá. E eu esqueci de mim, esqueci do corpo, esqueci do tempo do Espírito Santo. Não esqueci da parte espiritual, mas esqueci da parte física, né? E aí vieram algumas situações em que a gente tem que parar um pouquinho, cuidar um pouco mais, para que a gente possa chegar um pouco mais adiante. Então hoje eu já estou fazendo uma esteira, 1 hora por dia, 30 minutos, estou começando 40 minutos, estou fazendo uma esteira, já estou começando a me preparar aí para fazer algo mais pesado. E o que o senhor não gosta no seu corpo? O buchinho. Esse buchinho é uma guerra, irmão, mas ele vai sair daqui. Eu já falei para ele, tu vai sair daqui. Eu tô segurando aqui, mas se eu soltar o buchinho aqui, é misericórdia, mano. Eu tô segurando um pouquinho ele aqui. Mas se eu soltar esse buchinho aqui, ele tem que sair. Ele vai desaparecer. Temos a Adriana Omni aí que vai fazer uns tratamentos estéticos, cumprir o que a doutora Laís passou a nutricionista, o doutor Nicolas. Engraçado que esse projeto aí que foi criado, colocado no seu coração, foi um projeto que ficou meio que no anonimato. Nem eu sabia para onde eu ia, com quem ia me consultar, quem ia cuidar de mim. E nós aí estamos cheios de bons profissionais aí que abraçaram essa ideia e pessoas assim excelentes aqui em Campo Grande. E agora nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos já falando um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo Roberto, que é o participante do Apóstolo Fit.
Estamos de volta com Por Dentro de Tudo e você está acompanhando aqui o primeiro episódio do nosso quadro Apóstolo Fit, que vai ter duração de 3 meses aqui na Rede Super MS. E uma novidade e algo que vai ser bem legal desse quadro é que a partir de amanhã, dia 2 de fevereiro, você vai conferir o diário de emagrecimento do Apóstolo Paulo Roberto, do Apóstolo Fit, nas nossas redes sociais da Rede Super MS. No Instagram e no Facebook você vai acompanhar os stories e ele mostrando o dia a dia dele, daquilo que ele está fazendo em relação aos cuidados com o corpo. Então, apóstolo, agora nós estávamos batendo um papo, conversando com o senhor sobre como que era o cuidado com o corpo e nós tivemos a pandemia em 2020, né? Pegou muita gente, assim, todo mundo despreparado e muita gente que também estava doente, acabou ficando bem complicada a situação, né? E aconteceu do senhor também pegar Covid, né? Como que foi a sua experiência com o Covid? Nós estávamos seguindo nossa vida normal não, assim, né? Já dentro da normalidade, porque foi um ano 2020, um ano muito atípico, né? Daquilo que a gente já vivia. E de repente eu fiquei 3 dias ruins e fiz o exame e constatou a Covid-19, né? Infelizmente, aí nós fizemos aquela quarentena, né? E o interessante é que no período em que nós estávamos passando por essa cova, por essa luta, por essa tribulação, essa aflição, Deus ministrou muita coisa no meu espírito. Deus foi falando comigo, faça isso, faça isso, faça isso. E tudo aquilo que Deus mandou que eu fizesse foi muito importante para a minha recuperação. Foi muito importante para a minha recuperação, até mesmo coisa que a gente liga para o médico, eu quero ver isso, eu quero ver o pulmão, eu quero ver aquilo. E a gente tem a oportunidade de descobrir algumas coisas, porque o meu pulmão ele foi comprometido 25% durante essa pandemia, né? Durante a Covid-19. Então a gente teve aí a nossa luta, a nossa perseverança, e graças a Deus vencemos. É importante também, cara, falar que antes de acontecer, Deus não permite nada antes de falar com os seus servos. Antes de acontecer, Deus mostrou uma mão, né, uma mão assim, e uma árvore. E Deus fala muito na Bíblia, compara muito a gente como uma árvore, né? E me mostrou, e metade dessa árvore estava boa e metade ela estava passando dificuldade, estava na luta, na guerra. E eu falei, Deus, o que significa isso? E Deus falou assim, essa árvore é você, e você está nas minhas mãos. E a árvore, ela estando metade frondosa e metade seca, significa que ela é algo persistente, ela não é algo que se entrega. E quando eu peguei aquilo, e veio todo o diagnóstico, veio tudo, eu todos os dias, mesmo com Covid, mesmo com algumas limitações, a gente perseverando, fizemos cultos ao vivo, né? E ali dando fruto, cuidando do povo, cuidando das pessoas com a palavra de Deus, e graças a Deus nós vencemos. Graças a Deus que também não foi algo mais complicado, né? E, apóstolo, o que o senhor pensa e qual são as suas expectativas para esse quadro Apóstolo Fit? Eu estou muito feliz, estou determinado, estou focado e eu vou conseguir. Esses 3 meses eu vou me alimentar conforme foi determinado, vou fazer aquilo que os exercícios físicos, vou cumprir com a minha parte, né? Eu já estou até vendo alguns resultados, porque quando você começa um processo desse, nosso corpo fica muito inchado, com retenção de líquido, você já começa a ver alguns resultados, mas eu vou chegar. O médico falou, o Dr. Nicolas falou que eu preciso emagrecer 16 quilos, fora o que eu já eliminei. Até porque o senhor já eliminou por conta mesmo do Covid, que o senhor começou a se alimentar melhor, né? Exatamente, por conta da Covid, eu comecei a me alimentar melhor, já comecei a tomar alguns cuidados, e de lá para cá eu já perdi alguns quilos já. E a gente vai falar um pouco mais sobre como ficou a saúde do apóstolo após a Covid-19 no próximo programa. Você não pode perder, porque a partir do próximo programa você vai começar a acompanhar aqui com a gente como foram as consultas, quais foram os diagnósticos, e nós vamos falar um pouco também sobre
como que o apóstolo vai se desenvolver nesse quadro a partir do próximo programa. E como é de costume, aqui no programa Por Dentro de Tudo, nós sempre deixamos uma mensagem para você. E essa mensagem que hoje eu quero deixar para você está lá em Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e 20, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Bom, é muito comum a gente ver no meio cristão, como a gente já comentou aqui, pessoas que cuidam do espírito, mas às vezes, por estar cuidando do espírito, cuidando de outras pessoas, esquecem de cuidar do seu próprio corpo. E nós temos que entender que a gente não pode negligenciar o nosso cuidado com o corpo. Há uma exortação vinda de Deus através de Paulo, do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, onde diz: será que vocês não sabem? Trazendo à memória, isso ele está trazendo à memória daquelas pessoas algo que já é conhecido ou de fácil assimilação, que o corpo delas não era delas mesmas, mas sim santuário de Deus, devendo ser cuidado e exposto de maneira que glorificasse a Deus. E o que a Bíblia diz a respeito da saúde? Para que sejamos saudáveis, afinal de contas, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Então, a Bíblia, sim, ela quer que nós sejamos saudáveis. Então, que a partir de hoje você comece a acompanhar aqui o caso do apóstolo Paulo Roberto e leve para você como uma experiência para que você possa cuidar da sua vida também, da sua saúde também. Porque esse quadro não é uma vaidade, esse quadro é para a gente dar exemplo aos fiéis. Apóstolo Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui e deixa um recadinho aqui para o pessoal. Eu que agradeço também a oportunidade. E olha, ela falou bastante sobre o cuidado do corpo. Isso é uma direção do Espírito Santo. Isso é uma direção de Deus. Deus falou através da sua palavra, nos orientando a isso. Mas é importante também porque a gente vê muitas pessoas, cara, cuidando só do corpo. Também. E esquecem de cuidar do espírito, da alma. O corpo vai para o pó, não que não devemos dar importância para ele, mas o espírito e a alma vão para Deus. Então, cuide dos dois, tá bom? Cuide dos três. Como você falou, nós somos trinos, né? Que Deus abençoe. Amém. E comece a acompanhar a partir de amanhã, dia 2 de fevereiro, nas redes sociais da Rede Super MS, tanto no Instagram quanto no Facebook, o Diário de Emagrecimento do Apóstolo Fit. Até mais! O que é isso?